Jesus, seja bem-vindo a mais um Café com a Missionária. Hoje nós estamos fazendo a análise do capítulo 5 do livro Segredos do Campo Missionário. E essa é uma palavra para você que ama missões, para você que faz missões, para você que deseja fazer missões. É uma palavra específica para você que deseja estar in loco no campo missionário. E todas essas observações eu fiz ao longo do meu serviço prestado em campo e também observando alguns colegas no desenvolvimento de suas atividades missionárias. Quero começar dizendo para você que eu não me coloco na posição de professora, não, mas me coloco na posição de amiga, de alguém que tem alguma coisa que pode ajudar você, principalmente você que está começando agora, a ver as coisas na perspectiva certa. Por exemplo, vamos conversar um pouquinho sobre as atividades que muitas vezes nós acabamos acarretando no início da missão. Muitas vezes, queridos, quando nós chegamos no nosso primeiro campo, nós acabamos enchendo o nosso dia com muito trabalho. Nós começamos a trabalhar cedo, trabalhamos o dia inteiro e acabamos negligenciando a vida devocional. Acabamos negligenciando a oração, a leitura da palavra, a leitura de bons livros e o preparo do nosso emocional, do nosso psicológico para servir a esse povo. Nós enchemos o nosso dia a dia com atividades como visita, evangelização, discipulado, trabalhos braçais e uma série de outras atividades que consomem a nossa energia, que roubam o nosso tempo. Muitas vezes um tempo que nós precisaríamos estar passando com o Senhor. Então, minha primeira palavra para você nessa manhã é: comece o seu dia com Deus. Comece o seu dia no seu sós com Deus. Busque ao Senhor a orientação para que você viva aquele dia de maneira que suas atividades reflitam exatamente a vontade de Deus para aquele dia. Comece seu dia com tempo com o Senhor. Depois do seu devocional diário, aí você inicia o seu dia a dia. Uma outra coisa interessante que muitas vezes o missionário em campo negligencia, porque acha até que é pecado, por incrível que pareça, não se tem descanso, não se há um tempo separado para o descanso. E nós precisamos ter esse tempo para renovar as nossas baterias. Nós precisamos ter esse tempo para que nós possamos descansar a nossa mente e o nosso corpo. Se você não leva em consideração o descanso, você acaba se consumindo e ao longo prazo você vai servir menos ao Senhor do que você serviria se você tivesse tido esse cuidado no início do seu ministério. Não é pecado descansar um pouco depois do almoço, não é pecado você tirar um dia por semana para estar com sua família, sem nenhuma atividade relacionada à igreja, assistindo um filme, conversando com seus filhos, tendo uma noite agradável em que você está sendo inteiramente pai, inteiramente esposo, inteiramente mãe ou inteiramente esposa, sem que nessa atividade estejam envolvidas qualquer outra atividade relacionada ao campo missionário. Muitos pais têm perdido seus filhos no campo por causa dessa negligência. E muitos casamentos têm se arruinado porque o cônjuge só pensa na missão. E nós precisamos entender que as pessoas que estão à nossa volta têm necessidades emocionais e nós precisamos supri-las. Outra coisa interessante, meus queridos, que eu preciso conversar com você é o seguinte: não é toda a guerra que você tem que pelejar. Vamos aprender a nos poupar, vamos aprender a nos economizar. Não é toda a batalha que você entra. Quando nós estamos no campo, nós temos que levar em consideração aquilo que implica em salvação e aquilo que não implica em salvação. Hábitos alimentares não implicam em salvação, vestimentas não implicam em salvação. Então não perca tempo e energia pelejando pelejas que não são suas, não tem emocional que suporte. E outra coisa, não é porque a sua cosmovisão é uma que a do povo tem que ser a mesma. Lembre-se, aquilo que está relacionado simplesmente à cultura, não se envolva, não peleje. Você não está ali para mudar a cultura do povo, está ali para pregar o evangelho. E você só vai concentrar energia naquilo que pode
roubar desse povo a experiência de salvação. Hábitos alimentares ou vestimentas não devem ser, não são e não serão problemas para que os missionários se preocupem. Outra coisa importante, tenha um alvo bem definido. Não queira fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, porque senão você corre o risco de acabar não executando nenhuma com perfeição. Se você vai iniciar um projeto de alfabetização, por exemplo, aí você escreve o projeto, copia o método, você consiga os materiais, o espaço, a mobília, consegue os voluntários, inicia o projeto e se dedique inteiramente a esse projeto. Dificilmente, por exemplo, um trabalho de alfabetização, ele pode ser iniciado concomitantemente com a criação de um posto de saúde. Você acaba não se dedicando 100% a nenhuma das duas atividades. Então tenha foco, tenha objetivo e leve até o fim. Muitos missionários começam e não terminam, porque não planejam. Amados, Deus é organizadíssimo. O céu trabalha com planejamento, trabalha com orçamento. Não é falta de fé planejar. Então, quando você fizer um planejamento, tenha foco, determinação, para que você leve esse projeto até o fim. Saiba lidar com a oposição tranquilamente. Sabia que nem todo mundo vai gostar de você? Sabia que nem todo mundo vai aplaudir as suas ações? Que sempre vai ter alguém que vai dizer assim, se eu estivesse no lugar dele ou dela, eu faria diferente. Sempre vai ter alguém que não vai concordar com o que você está fazendo. Paciência é uma perda de tempo muito grande. Nós estamos procurando essa aprovação social. Se não gostarem daquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos saber lidar com essa crítica de maneira madura. E certamente não é maduro você ir bater na porta de ninguém, pedir para que repitam para você o que foi dito para alguém em outra circunstância. Amados, aprendamos a nos poupar. Nem todas as guerras nós devemos pelejar. Quando você entende isso, você vai alcançar um nível de plenitude e paz muito grande na sua vida. Custa menos orar, apresentar o problema a Deus e descansar o seu coração. Quando você estiver no campo, não seja crítico em relação à moradia, à comida, à educação das crianças, costume ou culturas locais. Às vezes o missionário acha que ele é o grande pai branco que chegou para ensinar como as coisas devem ser feitas. Irmãos, não se brinca com a fé de ninguém. Não se ridiculariza a cultura e o conhecimento alheio. Você não é juiz, não é fiscal e não é delegado daquela cultura. Lembre-se que você é um servo. O missionário é, antes de tudo, um servo. É um servo de Deus, da sua visão, do seu trabalho, da sua missão, e é um servo do povo. E como é que um servo vai ser crítico e maldoso em relação ao povo que está servindo? Não, não é. E olha só, quando eu digo que você não deve ser crítico e que você deve buscar comunhão com o povo, eu tenho que te lembrar que a comunhão, ela se dá ao redor da mesa, sim. Nós precisamos aprender a ouvir o que as pessoas estão dizendo, a ouvir e escutar, né? Porque nem sempre quem ouve escuta, nem sempre quem escuta ouve. Esteja com sua atenção voltada para esse membro da comunidade que está conversando com você. Don Richardson diz que todo o povo tem uma porta aberta para o Evangelho, dentro de sua cultura, e que cabe ao missionário encontrar essa porta, mas só se encontra essa porta ouvindo. Uma das ocasiões muito boas para nós ouvirmos e termos comunhão é quando nós sentamos ao redor da mesa, quando nós compartilhamos uma refeição. Existe um poder muito grande quando nós sentamos com o povo para comer. Esse ato, ele é um ato de comunhão, de amor, de doação, de aceitação. Então vamos combinar? Se você não está disposto a comer um macaquinho, um camaleão, com essa tribo indígena ou com esse quilombo, faz um favor para a obra missionária, fica em casa, arruma um emprego, mantenha o missionário em campo, mas não seja aquele que vai e diz assim: eu não como isso, eu não bebo isso, eu não sento no chão, eu não ando de canoa, eu não gosto disso. Não, não seja assim. Não levante uma barreira para o Evangelho.
Não existe ninguém lhe obrigando a ir para o campo, mas se for para ir, vai. Agora vai com força, vai com ânimo, vai com disposição. Se você não está disposto a sofrer nem um pouquinho, não vai. Fica em casa. Fica com outros sofrimentos. Mas sofrimentos que não vão causar aí uma separação de Cristo a longo prazo. Você é a melhor propaganda para o evangelho que esse povo vai ver. E antes que esse povo aceite o evangelho, eles têm que aceitar você. Agora, não vão aceitar você se você tiver esse comportamento. Outra lembrança importante é que dificilmente um povo aceitará como seu um evangelho que não lhe seja pregado na sua própria língua. Então, tenha disposição para estudar. Aprenda a língua do povo. Se o curso estiver disponível aí onde você mora, estude antes. Se não estiver, se prepare linguisticamente. Quando você aprende o idioma, o primeiro, e você passa para aprender o segundo já não envolve tanta dificuldade quanto o primeiro. O terceiro já não envolve tanta dificuldade quanto o segundo. Então, por mais que você vá servir a um povo de língua ágrafa, se você já tiver o conhecimento de 2 ou 3 idiomas, de 1 ou 2 idiomas, isso já vai lhe ajudar no aprendizado desse idioma do povo que você vai servir, desse dialeto do povo que você vai servir. Então, se prepare linguisticamente para que em algum momento você possa pregar o evangelho na própria língua do povo e o povo entenda que Deus fala sim a sua língua, que Jesus fala sim a sua língua, que se importa com eles ao ponto de falar o seu idioma. É impossível desassociar missões de algum tipo de sofrimento. Nós vamos sofrer de alguma maneira, vamos sofrer a saudade, vamos sofrer muitas vezes a discriminação, vamos sofrer muitas vezes dificuldades financeiras, vamos sofrer ataques espirituais, vamos sofrer por causa de carências emocionais. Isso aí vai acontecer, não temos como evitar. Agora a questão é se nós estamos dispostos realmente a abrir mão desses padrões que nós consideramos ideais de felicidade em prol da missão que o Senhor nos confiou. Eu li uma frase alguns dias atrás que eu achei linda. Se um homem não faz nada por sua missão, ou não vale nada a missão, ou não vale nada o homem. Tua missão vale para você? Então vai lá. Vai com teu coração aberto, disposto a enfrentar o que for necessário. Porque não existe missão sem sofrimento, mas todo sofrimento vale a pena. O Deus das missões vive e é recompensador. Recompensador. Vale a pena servi-lo. Eu mesma, se eu tivesse 100 vidas, em todas elas eu seria missionária, porque não existe patrão mais fiel do que Jesus Cristo de Nazaré. Não existe o lugar melhor no mundo do que o centro da vontade de Deus. Então, missionário, tenha vida devocional, aprenda a descansar, ame e sirva ao povo, dê tempo à sua família e faça a obra de Deus com alegria, porque ser alegre é um mandamento e é pecado ser triste. Agora é muito mais triste ser um missionário que não tem essa alegria. Seja um missionário alegre, sabendo que você tem no céu um Deus altamente recompensador por todo e qualquer sacrifício que você está fazendo pelo reino. Te espero no próximo capítulo, quando nós vamos falar de algo importantíssimo: as finanças dos missionários. Como é que anda a tua finança, hein? Vamos lá. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.